Olá, nós estamos aqui mais uma vez para conversarmos mais um pouco sobre a educação para as relações étnico-raciais. E vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre falar mais um pouquinho sobre a Lei 10.639 e de como essa lei ela altera, né, a LDB 939496 para a inclusão da temática da igualdade étnico-racial, né, com o objetivo em especial de permitir, né, uma das principais características dessa obra é permitir o reconhecimento, né, do papel dos povos negros na constituição da nossa identidade cultural, a nossa identidade nacional, bem como atacar, né, e combater toda forma de racismo e discriminação que nós encontramos hoje, ainda hoje, na sociedade brasileira. A Lei 10.639, né, como nós já conversamos e vocês viram, né, em outras conversas aqui, ela é instituída em 2003, né, a Lei 10.639, que posteriormente ela é alterada, eh, para a Lei, 11.645, se não me engano, em 2011, que, insere, além da temática da cultura africana e afro-brasileira, também a temática indígena, né. Pensando, né, nesses 2 povos que são os povos africanos e os povos indígenas, que de certo modo, né, no desenvolver, na construção da nossa história, porque a nossa história ela é construída, eles são apagados, né, de nossa história. Então essa lei é uma oportunidade para que, eh, revisitemos, né, revisitemos, o papel essencial, né, o papel fundamental do povo africano e do povo indígena na nossa constituição identitária. Muitas vezes, né, nós, falamos que a a o povo negro, ele é constituinte da nossa identidade, porque é isso mesmo, né. Nós não seríamos o povo brasileiro se nós não contássemos com esses 3 elementos, que é o europeu, o africano e o indígena na nossa Constituição, né. Como nós sabemos e nós podemos ver representado em todos os espaços, é que houve uma primazia e houve uma supervalorização do elemento branco europeu. Né, e nós sabemos que isso não é verdade, até mesmo porque a população negra brasileira, a população afrodescendente, ela é a grande maioria. Então essa lei, a Lei 10.639, posteriormente modificada, ela o pa a função dela, a função principal dela é alterar a Lei 9394 de 2000, de 96, que é a LDB. O que que é a LDB? A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que orienta e norteia todo o ensino, toda a educação, no Brasil. A LDB, ela norteia tanto a educação pública quanto a educação privada, né. Então, a lei e posteriormente, né, as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, que é lançada em 2004, elas vão prever, né, e vão propor e vão orientar, a aplicação, né, da lei dentro das escolas, as escolas públicas e privadas. As escolas de educação básica, quando eu falo em educação básica, eu estou falando ensino fundamental e médio. Eh, a lei, né, 10.639, ela não vai, por exemplo, prever a obrigatoriedade no ensino superior, né, mas nas diretrizes há uma orientação para isso, para que no ensino superior também, seja colocado como prioritário a educação para as relações étnico-raciais. E isso possibilitou, por exemplo, que as disciplinas de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira fossem inseridos nos currículos,
dos institutos superiores, né, das universidades superiores, de ensino superior, as universidades, perdão, como no caso da UTF-PR, que oferece a disciplina especial, a disciplina optativa de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, né. Então, é todo um conjunto de ações, né, porque a lei ela prevê uma série de questões, como vocês já viram, né. Então, é inserção do conteúdo, é tornar, né, as temáticas africanas e afro-brasileiras como constituinte, né, dos conteúdos de ensino na escola, além da instituição do 29 de novembro como Dia da Consciência Negra. Então é uma série de elementos e fatores que vão fazer parte do que nós chamamos das medidas afirmativas. Então, quando nós falamos de cotas, quando nós falamos da temática, quando nós falamos do Dia Internacional do Dia da Consciência Negra, nós estamos falando de uma série de, elementos que fazem parte das chamadas medidas afirmativas. Então a medida afirmativa não é somente cotas. Muitas vezes nós imaginamos que as medidas afirmativas são, apenas cotas, né, e não é isso. Essa lei, quando ela é criada, né, ela tem alguns objetivos, né, e ela acaba também por se tornar um grande desafio, né. Essa lei é de 2003, nós já nós já estamos em 2021 e nós ainda não conseguimos, né, efetivamente transformar, né, essa prática educativa nossa, que acaba muitas vezes por apagar, eh, as minorias que não são minorias, né, são as maiorias subalternizadas, no Brasil. Então, durante todo esse tempo, lá se vão 18, 17, 18 anos de sancionamento dessa lei e nós ainda temos muito o que avançar em relação a isso. Mas por que esses desafios? Muitas vezes as pessoas perguntam por quê, né, desses desafios. Porque o preconceito, o racismo, a discriminação, ela acabou por se tornar um elemento constitutivo da nossa sociedade. Então, o principal desafio para a implementação dessa lei é enfrentar esses preconceitos, né, sobretudo o preconceito cultural, econômico, social, o preconceito religioso, porque muitas vezes é um grande problema e é muitos professores acabam muitas vezes sofrendo ataques, por exemplo, por falar, né, eh, sobre religiosidade africana, de matriz africana no Brasil. Então ainda hoje é um grande desafio, eh, trabalhar essa lei, por isso, porque se esbarra, né, em diversas questões, né, que são questões que refletem, né, o que a própria sociedade, eh que a própria sociedade, tem em relação ao racismo. E quais são os objetivos, né, acho que eu já falei um pouco dos objetivos, né, disso tudo, da implementação da lei e do porquê que ela foi sancionada, né. Inclusive é importante lembrar que essa lei, ela é resultado de um processo histórico, de uma luta histórica do movimento negro, né, da própria sociedade, da sociedade civil e do movimento negro que, apresenta, né, essa necessidade, essa demanda da sociedade para a discussão das questões étnico-raciais, né, em especial motivado pelo racismo que hoje é estrutural, ainda hoje é estrutural na nossa sociedade, né, e que nós diariamente lutamos para combater. Há um outro desafio também, né, que é importante nós lembrarmos,
em relação à implementação da lei, que é a falsa crença na democracia racial. Foi construído no Brasil um pensamento de que nós vivemos numa democracia racial. Olha, todos nós somos iguais, todos nós somos. Então existe esse pensamento, né, de que nós vivemos numa democracia racial, nós somos todos iguais e não, portanto, não há por que discutirmos e não há por que inserirmos essa temática no nosso dia a dia, né. Nós sabemos que isso é falso, né, isso não é verdadeiro. Basta, verificar uma série de acontecimentos do dia a dia, né, de pequenas ações e grandes ações também do dia a dia, que mostram muito bem a desigualdade racial no Brasil, né, que são os relatos de racismo, os relatos de discriminação. Então nós temos uma série de elementos aí que comprovam que nós, na verdade, não vivemos numa democracia racial. Né. E por que disso, né? Então vou relembrar mais uma vez, né, quais são os objetivos, né, dessa lei. O principal, que eu já falei aqui várias vezes, que é combater o racismo, né. Combater o racismo, combater o preconceito, eh, e há também um fator extremamente importante, que é o retirar do espaço de apagamento um povo que historicamente foi apagado, né. Historicamente apagado de que modo, né? Como não representação nos espaços representativos, né. Então nós vamos, por exemplo, aos povos negros foi negado ao povo negro foi negado saber, por exemplo, a sua origem, né. E o apagamento, ele também se dá institucionalmente, né. Em que momento nós fomos, abordados pelo fato de que, por exemplo, Machado de Assis era mulato, Machado de Assis era mestiço, Machado de Assis não era branco, como é representado nos livros didáticos, né. Eu usei a expressão mulato, né, mas é importante lembrar que a expressão mulato, como ela é hoje, já foi ressignificado, né, e nós sabemos que a expressão mulata, ela é uma expressão pejorativa inclusive, né. Por quê? Porque, historicamente, o sentido da palavra, ele traz um sentido negativo, né. Então, o Machado de Assis, ele era filho de uma mulher branca com uma mulher negra, um homem branco. Então ele não era branco, ele era negro, né, então ele foi embranquecido. Então esse processo de apagamento, ele faz parte de toda a nossa história cultural, a nossa história política, a nossa história, né, o apagamento dos movimentos, né, dos movimentos, eh, organizados e levados adiante pelos povos negros, né. Porque a história do povo negro no Brasil, ela é uma história de resistência, desde o momento em que os africanos escravizados colocaram o pé no Brasil, começou a resistência, tá. Então e essa resistência continua, até hoje, né. E um outro objetivo também é mostrar como a nossa sociedade, como eu já falei, ela é composta por outras matrizes identitárias, né. Então nós temos outros elementos da matriz identitária brasileira, né. Então a lei ela vem nesse sentido, tá. E quando eu falei, né, que o objetivo era combater a discriminação, eu estou falando de toda, né, da discriminação de um modo geral, a racial, a social, a econômica e a religiosa, né. Se nós pensarmos em todos esses, né, todos esses campos, né, o social, o econômico, o cultural, o religioso, né, e podemos pensar em outros campos, eh, nós vemos que a discriminação está relacionada justamente ao povo negro, que está
numa condição de socialmente mais desfavorável, economicamente mais desfavorável, né, então a questão, do povo afro-brasileiro no Brasil, a questão racial, ela passa, sobretudo, também pelas questões econômicas, tá. Então isso é algo muito importante de lembrarmos sempre, né. Há diversos estudos no Brasil que mostra, por exemplo, que na população, eh, negra brasileira, ah, nas camadas mais pobres da população brasileira, há o maior número de, de povos de pessoas afrodescendentes, né. Então é uma questão identitária, é uma questão econômica, é uma questão social, eh, né, são todos esses elementos que vão nos ajudar a compreender todo esse fenômeno, entender por que essa lei é importante, né. Isso sem citarmos, por exemplo, a questão da violência policial, né, vamos pensar nos povos negros, vamos pensar na questão da violência policial, né, pensar que grande maioria, que a grande parte da população carcerária brasileira é composta por jovens negros, né. O maior número de, mortes, né, provocadas, pela polícia no Brasil, também, as vítimas é a popu são jovens negros, né, então nós temos que pensar em todos esses elementos, né. E é importante nós pensarmos, né, e aqui eu vou já, né, direto para o documento, porque nós temos a Lei 10.639, então nós temos o texto da lei, nós temos um texto da lei. E, além dessa lei, nós temos as diretrizes, né. Que são essas diretrizes? E essas diretrizes, por exemplo, justifica eu estar aqui falando sobre isso para vocês agora, né. A lei, ela torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, e as diretrizes vão dizer como que nós vamos fazer isso, né. Então por isso que é importante nós vermos e nós compreendermos de que modo, isso é posto, né, nessas diretrizes, né. E as diretrizes ela vai justificar, né, e vai explicar, por que, né, nós devemos fazer isso. Então, uma lei sem uma diretriz de aplicação, ela não faz sentido nenhum. Por isso que eu costumo dizer que as diretrizes elas são tão importantes ou tão mais importantes quanto a lei, tá. Porque é a partir dela que nós vamos, analisar, de que modo nós vamos trabalhar essas questões, né. E um dos argumentos que a diretriz traz, por exemplo, é que a discriminação ela não nasce na escola, ela não nasce na escola, ela não nasce no ensino superior, ela não nasce nesses espaços de construção de conhecimento. Mas, né, o racismo, a desigualdade, a discriminação, que estão presentes na sociedade brasileira, elas se refletem na escola, né. Então por isso, né, aí que está a necessidade de discutirmos isso na escola, porque a escola é o espaço em que a sociedade ela acaba por se representar, né. É na escola, por exemplo, que nós observamos que nas séries iniciais, nós temos uma porcentagem imensa de jovens negros e quando nós chegamos no final do ensino médio, esse jovem negro ele já não está mais na escola. No ensino superior então, claro, eu estou falando numa perspectiva, é como se eu estivesse falando antes da lei, tá. Agora a gente tem uma pequena mudança, né, nós temos uma pequena mudança hoje, há uma importante representatividade já no ensino superior, por exemplo, da população negra, mas ainda não estamos representados com equidade, né, nós continuamos, eh eh, refletindo essa desigualdade, né, eh, entre brancos e negros
por exemplo, no ensino superior, né. E como a escola ela reflete, né, esse contexto da sociedade, nada mais justo de que a escola ser o espaço de disseminação, né, desses debates, né. Então, é por isso que a lei ela é necessária, tá. Nos últimos anos, né, eu repito, aumentou o total de negros na população brasileira, e isso é o resultado, né, é um resultado do que tem sido feito nos últimos anos. Embora, nos últimos 2, 3, vamos colocar aqui 4 anos, nos últimos 4 anos, a gente tenha tido um importante retrocesso nas políticas públicas de combate ao racismo, de combate à desigualdade, então, enfim. Mas uma coisa que nos alegra é saber que é um processo que já começou, né, ele já começou, e a representatividade ela é muito importante nisso tudo, né. Um dos objetivos da Lei 10.639 é dar ancestralidade e dar, representatividade aos povos historicamente destituídos, né, destituídos de sua ancestralidade e destituídos de sua historicidade, de sua história, né. Então, esse reconhecimento do pertencer, esse reconhecimento, né, faz com que a gente crie uma importante corrente, né, de participação nesse espaço de poder. Claro, ainda precisamos avançar, por exemplo, né, como que está a representatividade dentro do Congresso Nacional, por exemplo, ou até mesmo dentro do sistema judiciário brasileiro. Então são espaços que aos poucos, eh todas essas ações, né, que hoje sofrem duros ataques, continuam, fazendo, né. Então eu vou só colocar, eu só quero, então lembrar uma frase, né, uma afirmação da professora Lino Gomes, que hoje é uma das principais pesquisadoras e principais estudiosas das relações da das relações, étnico-raciais no Brasil, né, a educação para as relações da área de educação, e ela vai dizer assim, né, que a educação escolar é um espaço como espaço-tempo da formação humana, socialização e sistematização de conhecimentos, apresenta-se como uma área central para a realização de uma intervenção positiva na superação de preconceitos, estereótipos, discriminação e racismo. Portanto, a adoção da lei e sua concretização em práticas pedagógicas baseadas na educação para e na diversidade demandam a reorganização desse locus numa perspectiva emancipatória. A revisão da cultura escolar, dos currículos, de práticas pedagógicas e de relações sociais entre os envolvidos nesse processo, enfatizando a especificidade do segmento negro na população. Tal transformação diz respeito ao reconhecimento da educação, sobretudo a escolar, como um direito de todos e, por conseguinte, na população negra, né. Então é inaceitável, era inaceitável, eu estou falando porque hoje a gente já conseguiu, né, algumas transformações. Era inaceitável, por exemplo, que as crianças negras, elas não se vissem representadas, elas não se vissem contempladas no livro didático, né. Ou se sentissem, inclusive, atacadas pelos livros didáticos, né, quando relacionavam a negritude a questões negativas, né. Então, é inconcebível que aceitemos isso hoje, né. Então,
Ao menos isso nós conseguimos algumas vitórias, né, na representação dos livros didáticos, na publicação de literatura, né, da literatura afro-brasileira, né, da valorização de escritores brasileiros que muitas vezes, eu vou falar de 2 aqui especificamente, que estavam, né, que eram apagados, que eram escondidos de nossa história literária, eles voltam, né, voltam não, eles são, retomados, eles são reapresentados para a sociedade dizer: "Olha aqui, nós estamos aqui, né, nós não vamos mais ser apagados". Então, e a escola, ela é um espaço de excelência para isso. Então por isso que nós ainda estamos discutindo isso agora, né. E vamos continuar discutindo, porque há muito ainda a avançar. Avançamos um pouco, mas ainda há muito a avançar, né. Então, ali nas diretrizes, como eu expliquei, que as diretrizes elas são as normatizações para aplicação dessa lei que diz, né, que se torna obrigatória a inserção da temática africana, afro-brasileira e indígena nas escolas, ela vai explicar como que a gente vai fazer isso, né. Então ela vai dizer que o ensino da história e cultura afro-brasileira, ela vai se fazer por diferentes meios, né, inclusive pela realização de projetos de diferentes naturezas, como esse objeto aqui, tá. Então esse projeto, ele é um projeto direcionado ao ensino superior, porque embora, né, as diretrizes elas vão falar da escola, da educação básica especificamente, as diretrizes ela vai dizer também que isso tem que se refletir também no ensino superior, tá. Então, porque é tudo espaço de ensino, é espaço de educação. Então a temática ela tem que estar em todos os espaços de educação, né. Com que objetivo? Da divulgação e estudo da participação dos africanos e seus descendentes em episódios da história do Brasil, na construção econômica, social, cultural da nação, né. E é por esse motivo que eu citei aqui, né, a literatura, né, que a literatura é a minha área de conhecimento. Então, por meio da literatura, nós temos um importante instrumento, né, eu falo em outra aula sobre a literatura infantil, por exemplo, literatura infantil afro-brasileira, que eu defendo e eu acredito, né, e por isso que eu sou professora de literatura, como a literatura como um importante instrumento da divulgação, né, de divulgação, de sensibilização, de valores, né, e por isso mesmo, como importante instrumento de combate ao racismo, à discriminação, tá. Porque além da representatividade, a literatura ela tem o papel de dar voz, né. Então quando nós pegamos, por exemplo, Carolina de Jesus, nós estamos ouvindo Carolina de Jesus, mas nós não estamos ouvindo apenas Carolina de Jesus. Nós estamos ouvindo a Carolina de Jesus representativa do povo negro, né, do povo discriminado, do povo esquecido, tá. Então, quando, né, há a inclusão desses valores culturais afro-brasileiros, né, ele vai representar o quê? O reconhecimento de uma dívida que a sociedade brasileira tem com os africanos e seus descendentes, né. Nós temos uma dívida histórica, tá. E isso é algo que por muito tempo causou muito debate, né. As pessoas, dizerem: "Não, eu não tenho responsabilidade nisso, eu não escravizei ninguém". Tudo bem, nós brancos hoje podemos não ter escravizado ninguém, mas nós colhemos o fruto, né, os privilégios que nós temos hoje na sociedade brasileira, ela é resultado dessa nossa formação histórica, e nós não podemos negar isso, né, por mais que haja contradição, né. Nós não existe no registro da nossa história brasileira branca, né, dos brancos brasileiros, nenhum elemento impeditivo do nosso direito de frequentar a escola. Não há. Não há na lei nenhum, dispositivo, nas nossas leis passadas, não há nenhum dispositivo que impedia, por exemplo, os homens brancos, né, nós falamos a questão das mulheres, é outra coisa, mas os homens brancos de votar.
né. Então, nós somos o resultado dessa constituição histórica, né, nós somos existência histórica. Eu não sou uma pessoa que simplesmente caiu aqui no mundo e eu estou aqui, né. Eu sou o resultado de toda uma formação social, histórica, política, cultural, assim como também é o povo negro. E por isso que nós podemos entender, o porquê da discriminação, o porquê do racismo, o porquê da desigualdade econômica entre brancos e negros, o porquê da não representatividade igual de brancos e negros da sociedade. Então não dá simplesmente para eu dizer: "Olha, isso não faz parte de mim, isso não é comigo", né, porque isso faz parte. Eu mencionei várias vezes aqui, né, que ainda nós temos muito que avançar, que nós não, ainda não alcançamos todos os objetivos, né, que buscávamos, com a lei quando ela é sancionada ou com as diretrizes quando elas são apresentadas, mas algumas coisas nós podemos já, comemorar, né. Eh Para quem conhece, por exemplo, o sistema de ensino de outros países, né, quando você verifica que, não há, por exemplo, uma lei que privilegie você discutir a diversidade cultural, você vê como nós, ao menos, já temos isso no Brasil, né. Quando nós assistimos, por exemplo, a documentários que ainda usam termos como negro no sentido pejorativo, foi um dia negro para o país, né, nós percebemos que nós já avançamos em algumas coisas. Então é um processo difícil, é um processo demorado, eh, que poderia ser mais rápido, que nós queremos que seja mais rápido, mas é um processo, né, nós estamos nesse processo, nós estamos comemorando alguns resultados, vou falar novamente do ensino superior, né, que já houve um aumento de 400%, por exemplo, em algumas universidades, da representatividade negra. Então, é isso, né, é importante que nós continuemos essas discussões, tá, como nós estamos fazendo aqui. Então esse espaço, esse projeto que foi apresentado, né, pra falar sobre negritude, sobre afro-brasilidade, é essencial para seguirmos nessas discussões, né. Ainda falando sobre as diretrizes, né, curriculares, ela relembrando, né, que ela tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura, né. E aqui quando, a luta, né, uma vez uma amiga minha falou isso, uma amiga minha do movimento negro falou para mim e eu achei linda a frase dela que ela falou, que a luta, né, contra a discriminação ela é uma luta solidária, né. Então, quando nós falamos combater o racismo, a discriminação, a gente está falando de um modo geral também, né, também. Eu já falei dos indígenas, né, a população asiática, as diferentes populações, precisam ser representadas, né. Então, e aí as diretrizes, né, elas que elas vão fazer, né, quando elas são apresentadas lá em 2004, né, elas vão ter o objetivo de promover a educação de cidadão atuante e consciente, no seio da sociedade de uma sociedade como a nossa sociedade, que ela é multicultural e pluriétnica, né. Então é o deixar claro, né, o Brasil não é um país branco, o país não é um país eh o Brasil é um país multicultural, né, cuja presença do elemento, negro, né, da constituição de nossa sociedade, ele é essencial, tá. Então, é importante sempre lembrarmos, disso e colocarmos como ponto central
nessas discussões, né, que é o que fazemos agora. Então, e como que vai se dar isso então, né? Esse estudo, ele vai ser desenvolvido por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, com apoio e supervisão dos sistemas de ensino, das entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, né? E a partir disso, nós vamos ter, né, os conteúdos, né, que podem nos ajudar e que vão nos ajudar nesse trabalho, né. Como eu falei, a minha área é a literatura, e como, né, a literatura ela é posta inclusive como um dos eixos centrais, a literatura ela é posta como um dos eixos centrais nessa discussão. Eu vou só tirar aqui, vou mudar esse conteúdo aqui, só um minuto. Então, a literatura, ela é um componente central nessa discussão. Por quê? Quando, né, a proposta se coloca como aqui. Quando as diretrizes se colocam como uma proposta, que vai afetar muito mais diretamente as disciplinas como história, literatura e artes, né. Ela não está dizendo, né, que somente essas áreas terão a responsabilidade de trabalhar com a questão, afro-brasileira, né. São todas as disciplinas: geografia, matemática, física, química, todas as disciplinas, né. Eh, o grande problema hoje que acaba sendo, um motivo importante de crítica dentro do sistema educacional brasileiro, é que essa discussão, né, a temática que é obrigatória, né, o trabalho, ela acaba se manifestando apenas uma vez no ano. Então, lá no 20 de novembro, as instituições, de um modo geral, fazem o Dia da Consciência Negra e no Dia da Consciência Negra acaba, né, sendo todo o máximo do acontecimento é realizado dentro de uma instituição, né, isso não está certo. É o correto, e a efetividade da lei, ela se dá por meio dessa presença do conteúdo em todos os campos do conhecimento, todo o ano, né. Vou dar um exemplo, né, por exemplo, eh, eu vou pegar o exemplo da literatura que é a minha área, tá, tudo bem. Vou trabalhar com uma escritora, com uma mulher. Eh, eu posso, né, e eu devo, né, vou trabalhar com Clarice Lispector, por exemplo, né. Clarice Lispector, ela foi contemporânea de outra escritora extremamente importante, que é a Carolina Maria de Jesus, né. Como que eu posso fazer um estudo comparativo entre as 2, né? Como que era a representatividade da mulher por Carolina, como era a representatividade por Clarice Lispector, né. Então eu estou trabalhando com todos esses elementos, né. Tá, tudo bem, vou trabalhar a geografia. Como a geografia, quando ela trata de um conteúdo de geografia política, por exemplo, como que nós podemos problematizar ali a presença, né, eu coloco problematizar no sentido de trazer o assunto. Como que eu posso trabalhar esse conteúdo meu de geografia, pensando, né, de como a representatividade étnica africana, indígena, ela pode estar presente dentro daquele meu conteúdo. Eu vou trabalhar em química, quais foram as descobertas químicas, africanas, né, quais foram os químicos de origem africana. Então são
eh, são coisas que elementos que nós podemos abordar nas nossas aulas, né, de como, vamos trabalhar a linguagem, como a minha linguagem ela pode refletir o racismo estrutural, né. Porque a palavra denegrir, ela é uma palavra que hoje, né, nós, discutimos muito o sentido dessa palavra. É isso, é termos a sensibilidade sempre, né, de avaliarmos de que modo nós estamos, trabalhando no sentido de combater as discriminações. Não apenas combater as discriminações, mas também dar voz, né, dar representatividade. Então isso é importante que nós sempre tenhamos em mente, tá. Então, eu só um minuto. Como eu falei bastante, da literatura, eu falei bastante da literatura, eu quero destacar 2, eh, eu quero destacar 2 escritores, que são 2 escritores importantíssimos. Só um minuto. São 2 escritores importantíssimos nessas discussões nossas acerca da representatividade, acerca daquilo que eu falei no começo, né, do dar voz, né, tirar do espaço do apagamento, né, essas vozes que são vozes representativas e representantes da população negra, né. É o que a Conceição Evaristo chamou de as escrevivências, né, que são os escritores que vão escrever sobre as vivências, né, sobre as dores, sobre os desafios, sobre tudo, né, o que significa e o que simboliza ser negro, no Brasil, né. Então nós temos aqui o Solano Trindade, eu quero falar rapidamente, não vai dar para falar muito, tempo sobre ele, né. O Solano Trindade que foi chamado de o poeta do povo, tá. Eh, o Solano Trindade, ele nasceu, em Recife, e mais tarde ele se muda para São Paulo, e ele publica um livro chamado Poemas Negros, né, então ele nasce em 1908 e morre em 1974, né, então ele passa ali por todo o período, né, ele nasce em 1908 e ele publica, né, em 1936 ele já tem uma participação cultural bastante importante, então ele passa, né, ele é um poeta que ele está presente durante todo esse o que nós vamos chamar, né, no estudo da literatura canônica do movimento modernista brasileiro, né. Mas nós nunca ouvimos, né, falar especificamente de Solano Trindade. Nós ouvimos falar ali do Manuel Bandeira, nós ouvimos falar de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpica, uma série de poetas, né, e não ouvimos falar, de Solano Trindade. Solano Trindade ele acaba por ser, né, revisitado, né, e acaba ser resgatado, não sei bem se seria essa a palavra, muito recentemente, né. Em especial depois do fortalecimento das discussões acerca da representatividade negra na escola e na sociedade brasileira, né. Então o Solano Trindade, ele tem um papel, né, e ele escreve, e se nós analisarmos os poemas de
de Solano Trindade, nós vamos ver, por exemplo, que inclusive a sua escrita, ela vai, representar muito e nós vamos identificar muito das características, acho que eu tirei a projeção. Muitas das características do modernismo brasileiro. Eu vou só um minuto. Peço desculpas que eu parei de projetar, né. Como, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui do poema Conversa. Eu vou ler o poema Conversa. Eita negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente se tem olhos não vê? Que foi que fizeste, mano, para tanto falar assim? Plantei os canaviais do Nordeste e tu, mano, o que fizeste? Eu plantei algodão nos campos do Sul, pros homens de sangue azul, que pagavam o meu trabalho com surra de cipó-pau. Basta, mano, pra eu não chorar. E tu, Ana, conta-me tua vida. Na senzala, no terreiro, eu cantei embolada pra sinhá dormir. Fiz tranças nela pra sinhá sair. Tomando cachaça, servi de amor. Dancei no terreiro pro sinhozinho. Apanhei surras grandes, sem mal eu fazer. Eita, quanta coisa tu tens para contar, não conta mais nada para eu não chorar. E tu, Manuel, que andaste a fazer? Eu sempre fui malandro, ó tia Maria. Eu gostava de terreiro como ninguém. Subi para o morro, fiz sambas bonitos, conquistei as mulatas bonitas de lá. Eita, negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem olhos, não vê. Né. Esse poema do Solano Trindade, chama-se Conversa, né. E esse poema, nós podemos ver, né, a representação, ele faz uma apresentação do papel do negro na construção da identidade brasileira, né. É o negro que trabalhou no canavial, né, eh, é o negro religioso, é a mulher negra, né, que serviu, né, a casa grande, né, e ele menciona ali, né, na passagem, né, que ele fala, eh, "Fiz trança nela para sinhá sair, tomando cachaça servi de amor", né. Então ele vai colocar todos esses elementos, né, de como, essa participação, né, essa inclusão do negro, na construção de nossa história, ela foi violenta. Né, como ela foi violenta, né. E aí ele também vai falar das diferentes contribuições, né, a dança, da música, né, a estereotipização do negro. Então a gente vai colocar ali, a gente vai identificar, né, de como esse poema, né, um poema, eu peguei apenas um poema, se nós pegarmos toda a obra do Solano Trindade, a gente vai ver que a obra dele, ela vai ser toda marcada por essa construção da memória, tá. Então ele fala: "Eu plantei algodão, né, apanhei surra", então nós vamos identificar essas memórias, né, que são relatadas e que foram transferidas de uma geração para outra, né, de como o negro esteve, presente nessa construção identitária. Eh, e ele se coloca ali como sujeito dessa história, né, quando ele fala: eu e eu", né. Então é um poema, né, que, é extremamente representativo de como a obra literária, ela é importante para nós reavivarmos essa história, para nós revisitarmos essa história e para nós
analisarmos criticamente como nosso país é formado. A nossa identidade cultural, ela é formada a partir desses elementos, todos, né. Por fim, eu coloco um outro poema dele aqui, colocar um outro poema, né, que ele vai chamar de Meu Canto de Guerra, né. Eu canto na guerra como cantei na paz, pois meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme, o lamento do povo oprimido. Da gente sem pão, é o gemido de todas as raças, de todos os homens. É o poema da multidão. Entendeu? Sem contar que a, a obra do Solano Trindade, ela é uma obra que ele se coloca como nós. Ele não fala eu, né? Ele coloca nós. Isso, diz muito do objetivo dessa obra dele, né. Para que serve a literatura, né? Qual a função da literatura? Já discuti isso em outra aula, já apresentei isso em outra aula. Para que serve a literatura? Qual a função da literatura? Uma das funções da literatura é humanizar. E de que modo nós humanizamos? Nós humanizamos por meio da empatia, né, por meio do da alteridade. O que é alteridade? É se colocar no lugar do outro, né, é entender a dor do outro, a voz do outro, como ele se representa ali, né. Então ele coloca, quando ele coloca o povo oprimido, a gente sem pão, né, então nós vemos que é uma construção literária, que é uma construção literária coletiva, né, uma construção literária que materializa problemas e materializa a história desse povo historicamente atacado, né, historicamente, discriminado, né. Agora quero falar também de outra escritora, que é a Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, deixe-me ver, Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus, ela é uma escritora brasileira, né, e que nas palavras, né, só um minuto. A Aline Alves Arruda, que é uma pesquisadora, ela vai dizer assim, né, que infelizmente Carolina Maria de Jesus ainda dispensa apresentações, né. A Carolina Maria de Jesus, ela foi uma escri ela é uma es foi uma escritora, né, extremamente importante na construção, né, dessa identidade literária negra brasileira, tá. Ainda em 2021, nós temos que apresentar quem é Carolina de Jesus, né. Recentemente, num grupo de debates literários sobre literatura, né, alguém fez uma colocação, né, por que que Carolina de Jesus ficou escondida de nós por tanto tempo, né? A explicação é uma só, né, é esse apagamento dos escritores, dos artistas negros na nossa história. Carolina de Jesus, o seu livro principal chama-se Quarto de Despejo, né, que ela escreve em 1960. O que que é esse livro Quarto de Despejo? Quarto de Despejo é um diário que ela escreve e, por acaso, ela se encontra com o jornalista Audálio Dantas, e esse jornalista fica fascinado por aquela mulher, né, negra, que mora numa favela e que tem diversos cadernos que ela escreve, né. Ela escreve os seus relatos, né. Quando ele se depara com essa obra, com esses escritos, ele vê que ele está diante de algo muito rico,
né, tanto em termos literários quanto em termos sociológicos, né, por exemplo. Tanto que Carolina de Jesus também é estudada, enquanto documento, sociológico, não apenas como documento literário. E o mais interessante disso tudo é que ela escreve esse livro chamado Quarto de Despejo, que é esse livro de diários, mas ela também escreve diversos outros livros, ela tem vários livros publicados. Em vida, ela publicou 4 livros, né, que é o Quarto de Despejo, A Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e Provérbios. Então ela publica 4 livros. E póstumamente ela publica mais outros livros e ela tem outros escritos, né, como poemas, como peças teatrais, como então assim, era uma escritora extremamente, eh, versátil, né, versátil e e rica, né, pela grandiosidade, pela quantidade também de coisas que ela publica. E ainda assim, Carolina de Jesus, ela foi, de certo modo, apagada, né, de nossa história. Quando ela publica, Quarto de Despejo, em 1960, a obra dela se torna um fenômeno de publicação. É um fenômeno editorial. Então a obra ela é publicada em diversos países, né, em diversas línguas, em 13 línguas diferentes, né. O livro dela foi publicado na Ucrânia, por exemplo, né. Chama-se Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E do que se trata esse livro, né? O próprio nome já diz, né, é o diário de uma favelada, e nesse livro ela vai relatando todos os acontecimentos do seu dia a dia, né. É nesse livro que ela vai falar da fome, é esse livro que ela vai falar da pobreza, né, é desse livro que ela vai falar de política, ela vai falar de feminismo sem chamar de feminismo, mas ela vai falar de feminismo. Então, esse livro acaba sendo um um diário, mas ele é também um registro, né. Ele é um registro, literário, histórico, e que agora nós temos a oportunidade de retomá-lo, né. Não sei dizer, né, se Carolina de Jesus ela vai integrar o chamado cânone literário, se é que ela para mim ela já faz parte, porque ela já tem sido estudada nas universidades, né, são diversos e diversos estudos sobre Carolina de Jesus dentro do espaço acadêmico, importantes estudos, e que, né, que colocam a obra dela como grande, elemento representativo da literatura brasileira. Então, nós estamos, né, recentemente foi publicada a sua obra completa, que integra uma série de livros dela, e Carolina de Jesus e o que que é então o Quarto de Despejo, né. O Quarto de Despejo ele é narrado, né, por Carolina. Carolina, ela é uma mineira que vem para a cidade de São Paulo, e quando ela chega na cidade de São Paulo, ela vai morar numa favela, a favela do Canindé. Ela é uma mulher pobre, desempregada, mãe de 3 filhos, mãe solo de 3 filhos, e ela trabalha como catadora para sustentá-los. Mas, embora morasse na favela, fosse catadora, extremamente pobre, Carolina de Jesus era uma mulher inconformada. Ela não se conformava, né, com a pobreza, ela não aceitava a pobreza, e o seu grande objetivo de vida era sair daquela situação, né. Então os seus personagens, são ela mesma, né, ela vai falar dela mesma, e ela vai falar também da dos seus vizinhos, né, das pessoas com quem ela convive, né. E o mais importante, né, dessa obra da Carolina de Jesus, é que
ela viola, né, ela faz uma violação daquele espaço da literatura, né, porque ela se tornou um fenômeno de vendas em vida, então ela ocupa esse espaço, né, dessa literatura elitizada e coloca ali a voz de uma mulher negra, né, muitas vezes ela é caracterizada como semi-analfabeta, mas aí nós teríamos que pensar o que que é ser analfabeto no Brasil, né, de que analfabetismo nós estamos falando, né. Ela é caracterizada como uma mulher analfabeta e que coloca ali a sua obra, que é uma obra também de reivindicação de transformação social, ela coloca ali à disposição de todo mundo, né. E nós nos perguntamos por que que quando ela publica esse livro, ela se torna um grande fenômeno de venda, né. Talvez, né, a elite tivesse uma curiosidade, podemos dizer mórbida, né, de saber o que é ser pobre, né. E ali ela vai escancarar o que é a pobreza, o que é a fome, né, ela vai chamar a fome, ela vai dizer que a fome tem cor, a fome é amarela. Então, nós vemos que a obra dela também é uma obra de denúncia social. Eu acho que é sobretudo de denúncia social, né. Tem uma passagem dela muito interessante que ela vai dizer assim, que o meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou contente com a profissão que exerço, já me habituei a andar suja, já faz 8 anos que cato papel. Desgosto que tenho é residir em favela. Então ela tinha um objetivo muito claro na vida, né, que era sair da favela. E como que ela sairia da favela? Ela sairia da favela por meio de sua escrita, por meio de suas palavras. Então ela coloca a palavra como elemento essencial de transformação social. Ela coloca o conhecimento, ela coloca o poder da escrita, né, o poder da literatura como um elemento essencial para a transformação social. E ela dizia isso dela mesma, né: "Eu vou ser uma escritora, o meu objetivo é ser uma escritora". Então nós vamos ver isso em toda a sua obra, né. Então, eu vou ler alguns excertos dessa obra dela, né, que ela fala: "Levantei às 7 horas alegre e contente. Depois veio o aborrecimento. Eu estava discutindo com as notas, já começou a chegar os trocos, os centavos. A única coisa que não existe na favela é solidariedade", né. Ela escancara, né, uma série de preconcepções que se há, né. Eh, e a gente pode dizer que, né, que a obra de Carolina de Jesus, ela reflete, sobretudo, a inconfor inco a inconformidade dela diante, da pobreza, né, diante da desigualdade, tá. Uma outra passagem ela vai dizer assim: "Suporto as contingências da vida resoluta, eu não consegui armazenar para viver, resolvi armazenar paciência. Eu vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo o que aqui se passa. Eu não estou descontente com a profissão que exerço", já habituei, é aquela passagem que eu já li, né. "Preciso ser tolerante com os meus filhos, eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de ser mulher sozinha em um homem no lar". Eh, então nós vamos ver diversas passagens que ela vai falar do ser mulher, né, de como ser uma mulher negra, como ser uma mulher pobre, ser uma mulher favelada, é determinante para uma série de coisas, né. Tem outra passagem: "Sentei na calçada a escrever". O que escreve? Todas as lambanças que pratica os favelados, esse projeto de gente humana. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear o livro. O livro é a melhor invenção do homem. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler, né. Isso reforça aquela afirmação que eu fiz, né, de que ela colocava a literatura, o livro, né, e também o fato dela escrever, né, do fato dela colocar no papel,
né, os sentimentos, as ações e desejos e sonhos dela como um importante elemento de transformação social, né. Então, outro excerto que ela vai falar da fome, né, "O povo não tolera a fome, é preciso conhecer a fome para poder descrevê-la. Eu cato papel, mas não gosto, então eu penso: faz de conta que estou sonhando. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne, guardei os ossos. Hoje eu pus os ossos para ferver e com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar." A obra de Carolina, ela escancara para nós a desigualdade, né. Isso ela escreve nos anos de 1960, 1950, 1960, né, e pensar que ainda hoje nós ainda estamos, nesse, né, nós ainda temos hoje no Brasil, a mais do que nunca agora, né, pós-pandemia, nós ainda temos nos deparamos com acontecimentos como esse, né. Aí tem uma passagem que ela diz assim: "Já perdi o hábito de sorrir. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. Eu estava com 2 cruzeiros, pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu banha e arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome." Eh Carolina, ela era, eu não sei se poderia dizer isso, mas, né, vou dizer, ela era uma espécie de autodidata. Ela ela lia muito os livros que ela encontrava quando ela catava papel. Então ela lia tudo, né, ela dizia que o escritor preferido dela era Casimiro de Abreu, né, ou seja, um clássico da literatura brasileira, né. Então, ela faz referências históricas, né, assim, no dia 13 de maio de 1958, né, 13 de maio é historicamente conhecido como a abolição da escravatura. E, então ela vai citar, ela era uma mulher muito informada, ela sabia de política, ela era uma mulher muito ativa, né, por assim dizer, politicamente, né. Depois quando ela se torna conhecida, tem alguns interessantes, fatos, políticos, algumas participações políticas dela, e sempre criticando a desigualdade, sempre defendendo, a igualdade, sempre defendendo comida para todos. Então, nós vamos ver o tempo todo esse papel dela, né, essa consciência de classe, nós vamos ver presentes na obra dela. Outra passagem: "Eu amanheci nervosa, eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que só eu levo essa vida? O que posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão?" Né, Campos do Jordão, que é a estância climática, né, e daquela época já era conhecida, né, nos anos de 1950, 1960, a estância, Campos do Jordão era uma estância climática. Geralmente era para tratamento de pessoas com tuberculose. "Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio Quadros, quero enforcar o Adhemar de Barros e queimar o Juscelino Kubitschek. As dificuldades corta o afeto do povo pelos políticos", né. Aquilo que eu falei sobre, né, as críticas políticas que ela faz, né. Ela sabe, né, eh como se colocar, ela se coloca, né, não sabe, desculpa, ela se coloca como uma voz, que critica, os políticos, né, que são os responsáveis por essa situação miserável da população. "Levantei nervosa, com vontade de morrer, já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista, o seu ajudante, joga umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem os comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais, e quando apodrece, joga fora para os corvos e os infelizes favelados." Dona Maria José faleceu.
Chegou o esquife cor roxa, cor da amargura, que envolve os corações dos favelados. Chegou o carro para conduzir o corpo sem vida de Dona Maria, já que vai sua verdadeira casa própria, é a sepultura. Né? Então, nós vamos ver, né, algumas passagens que são passagens assim muito melancólicas. Então, nós vamos ver algumas passagens melancólicas, algumas passagens de revolta, que são de revolta, algumas passagens que são de esperança, né? E tem as passagens que ela fala sobre ser escritora, sobre ser poeta, como essa que eu vou ler agora. Os políticos sabem que sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê seu povo oprimido. Os favelados são poucos, estão se convencendo de que para viver precisam imitar os corvos. Ó São Paulo, rainha que ostenta sua coroa de ouro, que são os arranha-céus, que veste veludo e seda e calça meias de algodão, que é a favela. Cheguei à conclusão de que quem não tem de ir para o céu, não adianta olhar para cima. É igual nós que não gostamos da favela, mas somos obrigados a residir na favela. É... Ó, só para finalizar, então, essa apresentação, né? Essa pequena apresentação da obra da Carolina de Jesus, né? Que eu vou ler uma passagem agora. A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. Hoje fui me olhar no espelho. Fiquei horrorizada. O meu rosto é igual ao da minha saudosa mãe. Estou sem dente, magra, pudera. O medo de morrer de fome. A C disse que pediu dinheiro ao seu pai para comprar um par de sapatos. E ele disse: se você me der A, 3 pontinhos, eu te dou 100. Né? Eu já emagreci 8 quilos. Não tenho carne. O pouco que tenho desaparece. Quando eu passei diante de uma vitrine, vi meu reflexo. Desviei o olhar, porque é minha impressão de estar vendo um fantasma. Né? Eu quero ver como é que vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio. Mas hoje em dia, os que vivem até chegar à hora da morte é um herói. Acho que até cabelo de negro mais educado que o cabelo de branco. Porque o cabelo do preto, onde põe fica, é obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento da cabeça e ele já sai do lugar. O branco diz que é superior, mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe, pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Né? Essa passagem, né, esse trecho da obra dela é bastante impactante, né? Quando ela fala, né, que os negros não são diferentes. Tá? E aqui tem outra passagem que ela vai falar sobre o livro, né? O livro me fascina. Eu fui criada no mundo sem orientação materna, mas os livros guiou os meus pensamentos, evitando abismos que encontramos na vida. Benditas horas que passei lendo. Cheguei à conclusão que é o pobre quem deve ler, porque o livro é a bússola que há de orientar o homem do porvir, né? Mais uma confirmação de que ela colocava o livro e a literatura como elementos essenciais para a transformação social, né? Então ela vai falar em várias passagens, né? Que quem lê não aceita ser subordinado. Quem lê não aceita ser subalternizado, né? Ela vai falar com outras palavras a ideia de que a o livro, a literatura, ela é, né, que ela diz ali, né, que é a bússola que há de orientar o homem do porvir, né. Eh, uma última passagem, uma outra passagem dela. Eu disse: "O meu sonho é escrever", responde o branco, ela é louca. "O que as negras devem fazer é ir para o tanque lavar roupa", né. Eh, vou voltar um pouquinho aqui, nesse anterior, né, quando ela vai falar do livro,
Eh, Carolina de Jesus, né, ela depois, né, desse fenômeno de publicação, que foi dos anos 1960, quando ela publica Quarto de Despejo, ela sai da favela, ela sai da favela do Canindé, compra uma casa em Santana, na zona região norte de São Paulo, da capital, e escreve outras obras, e essas obras acabaram não alcançando o mesmo sucesso que Quarto de Despejo. Há alguns críticos que falam que a curiosidade havia passado, né. Algumas passagens que eu coloquei aqui, não sei se vocês, provavelmente observaram, que há algumas inadequações gramaticais, algumas inadequações ortográficas, né. O jornalista Audálio Dantas, que publicou os diários de Carolina de Jesus, ele optou por publicar dessa maneira, né, para respeitar o seu modo de escrever, para respeitar a sua escrita, né. E a mesma coisa que nós vamos ver agora na publicação de sua obra completa, né. Os editores, eles optaram por manter a originalidade dos textos de Carolina de Jesus. Eh, então, eh, depois, né, da publicação, ela publica os outros, não tem a mesma notoriedade e Carolina de Jesus acaba caindo no esquecimento, né. Há também questões políticas, né, após isso, se a gente parar para pensar em 1964, o Brasil mergulha numa ditadura militar. Essa ditadura militar, ela foi, importante, né, em todo o contexto cultural, literário, da literatura brasileira, então de 1964 até meados, né, de 1980, o Brasil permanece mergulhado nessa ditadura, perseguição a escritores, enfim, e Carolina, né, não há registro de que ela tenha sido perseguida, diretamente, né, que tenha, mas havia um processo de silenciamento, né, um silenciamento de de escritores, né, então tem algumas passagens que ela fez, por exemplo, defesa pública de João Goulart, ela era muito ela era, né, acabou tendo uma relação próxima com a esposa de João Goulart, e caiu no esquecimento, né, ela caiu nesse esquecimento, ela morre em 1977 aos 62 anos, extremamente jovem, numa chácara, né, que ela compra na zona sul de São Paulo, e a partir de então, ela fica, né, não desconhecida, mas silenciada até os anos 2000, né, por volta dos anos 2000 até mais, né, meados da década de 2000, quando ela é revista, né, ela é retomada. E surgem então vários estudos sobre a obra de Carolina de Jesus, né, repito mais uma vez, muito, em muito devido às políticas, né, essas políticas de publicação, essas políticas, né, de valorização dos escritores afro-brasileiros, e Carolina de Jesus ela volta, né, a esse contexto, muito fortemente, né. Ano passado mesmo eu participei em Portugal, aqui em Portugal, de um debate numa livraria portuguesa, que queria conhecer e queria saber sobre Carolina de Jesus, né. Ou seja, né, Carolina de Jesus já foi publicada, ela foi publicada em Portugal, e então ela tem sido redescoberta e revalorizada encontrando, né, aquele espaço que ela almejava, aquele espaço que era o objetivo dela, né, que ela falava: "Eu quero escrever como os doutores", né. Então, a obra dela segue cumprindo essa função, né, aquela função que ela queria, que é essa função de orientação, né.
Então, a obra de Carolina de Jesus, ela é um importante instrumento, né, na orientação dessas políticas para a educação das relações étnico-raciais, né, no que se refere ao combate à discriminação, ao combate ao racismo, combate à desigualdade. A obra de Carolina de Jesus, ela se tornou importante nesse contexto, né. E ainda falando, né, sobre isso, né, lá no comecinho da minha fala, eu falo que as ações afirmativas, elas surgem, né, elas fa a as ações afirmativas são compostas por uma série eh, de outras ações, né, não apenas ações, no que diz respeito ao espaço, escolar, não apenas, mas também, quando eu falo, por exemplo, da Lei 10.639, quando eu falo, por exemplo, das cotas, quando eu falo do Dia da Consciência Negra, eu estou falando desse conjunto das medidas afirmativas, tá. Dentro desse, né, de todo esse trabalho com as medidas afirmativas, nós temos algumas outras ações também que se colocam, né, como, por exemplo, a fundação do Museu Afro-Brasileiro. O Museu Afro-Brasileiro, ele é fundado em 2004, né, ao longo, né, dessa história toda do museu, ele tem, um objetivo, né, de valorizar esse universo cultural brasileiro, e colocar, né, a população, né, e revisitar o papel da população afrodescendente na constituição do da identidade brasileira, tá. Então, o Museu Afro-Brasileiro, quando ele surge, de um modo extremamente justo, poderíamos dizer de modo extremamente pertinente, né, dá à sua biblioteca o nome de Biblioteca Carolina Maria de Jesus, né. Porque Carolina de Jesus é talvez, né, a personalidade, que poderíamos dizer é o grande motor, né, de dessa valorização do livro como um elemento de transformação, né. Então é extremamente pertinente justamente o nome desse museu, né, que é um museu fascinante, que é um museu que nos permite conhecer parte de nossa história da qual nós fomos privados, nós e a população negra foi brasileiro de um modo geral foi privado, e ver o nome da Carolina de Jesus como nome da biblioteca é algo extremamente fascinante, né. Em especial essa relação dela que ela tinha essa relação que ela tinha com o livro, né, essa relação que ela tinha com as palavras, essa relação que ela tinha com a escrita, né. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho desse museu, para finalizar, né, nossa conversa aqui, conhecer um pouquinho desse museu que também esse museu ele é fundado em 2004. Então nós temos a lei em 2003, 2004 nós temos a apresentação das diretrizes curriculares, 2004 ainda nós temos a fundação do museu, ou seja, foi os anos 2000 ali nós tivemos um importante movimento, né, uma ebulição ali dessas discussões e de uma série de medidas, são as medidas afirmativas, para a transformação desse nosso contexto, social, cultural, né, esse nosso contexto étnico brasileiro. Tati? Opa, vamos lá? Deixa eu projetar aqui. Fotos. Então aqui foi. Aqui já é uma obra de arte da qual eu coloco do museu, né? Então eu vou passando
e a gente vai comentando, pode ser assim? Pode. Ô, Tati, são crianças negras, né? Isso. São crianças negras. É muito interessante, porque quando nós vemos os nossos livros didáticos, quando nós éramos crianças, né? Hoje os livros didáticos mudaram um pouco. Nós sempre tínhamos uma mulher negra amamentando uma criança branca ou cuidando, brincando de uma criança branca, né? Então, essa representatividade da mulher negra com as crianças negras é bastante simbólico, né? Sim. Inclusive o uso do turbante, né? O A gente. turbante, exatamente. Aí eu vou passando, é um apanhado da minha estada no Museu Afro-Brasileiro. Aqui um senhor, Luiz Gama, um Luiz clássico. Gama. É importante falar um pouquinho do Luiz Gama, né? Luiz Gama, ele foi um escritor do século XIX. Ele é integrante ali daquele momento do romantismo brasileiro, mas ele nunca entrou na historiografia literária brasileira, entrou para a historiografia literária brasileira muito depois, né? E ele é ali contemporâneo do Castro Alves, né? Mas nós acabamos conhecendo Castro Alves Hum. e não conhecemos o Luiz Gama, né? Nos privaram Luiz Gama. Luiz Gama, ele era um rábula, né? Que chamavam de rábula, que era o advogado sem a formação formal, mas ele tinha direito a praticar lei, e ele foi responsável pela libertação de mais de 500 escravizados, né? Por meio da justiça, ele conseguiu a alforria de mais de 500 escravizados. Tanto que hoje o Luiz Gama, ele é o símbolo do direito pro labore da OAB. A OAB fez uma importante homenagem a ele, e ele é esse grande símbolo, né, do direito pro labore. E quando eu visitei, eu lembro que eu meio que não imaginava que Luiz Gama tivesse cabelo crespo, né? Porque as imagens que a gente tem, até mesmo o Machado de Assis, né? Você tem uma imagem que é divulgada era divulgada, principalmente nós que somos dos anos 80, nós tínhamos os livros, e ele não era negro, né? Ele era Sim, mais clareado. mais claro. Mais claro, e a barba crespa, o cabelo crespo, essas manchas típicas de pessoas de cabelo crespo, negro, eu fiquei, nossa, realmente ele era negro, escuro, e a imagem que a gente tem no nosso inconsciente durante a nossa trajetória educacional é da pessoa mais clara mesmo, por conta do embranquecimento, né? Houve um processo de embranquecimento mesmo, né? Luiz Gama e Machado de Assis são exemplos clássicos, né? Exatamente. Aqui as máscaras, né? Uma coisa interessante do museu é que ele é Museu Afro-Brasil, mas tem uma série de exposições também de diferentes países, né? Quando eu fui, tinha do Benin, tinha do Exatamente. povo Iorubá, era bastante interessante. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem de uma atriz brasileira, agora eu não me recordo o nome dela, que ela cita que muita gente diz que as artes dos negros é artesanato. É um erro, né? Você acaba não diminuindo por chamar de artesanato, mas não atribui a palavra arte à arte das pessoas negras, né? Então Uhum. ela aponta para isso, a questão do preconceito em se referir à arte de pessoas negras. Aqui um Olha. pouquinho mais. Aqui os símbolos, né, Seu relacionados à Jorge, a matriz africana, sereia, né? sereia. O dragão do mar. Aqui eu vou aparecer várias vezes aqui, ó, apontando Milton Nascimento, né? Logo abaixo, João do Pulo e Nelson Prudêncio. Várias fotografias. Aqui é religião, né? Esse é um, Sim, sim. é um costeiro, né?
É. África, a Volta dos Espíritos, Fundação Mágico-Religiosa da Arte Africana. Opa! Aqui um pouco mais artístico. Aqui São eu os acredito que as seja indígena, né? associações. Não, são africanos, São né, são africanos acessórios mesmo? africanos, sim. Que São, seria não sei, poderíamos chamar de acessórios tribais africanos. isso. Os são Seria espécies de chapéus, né, e são usados para cerimônias religiosas. isso, esculturas também. As máscaras, né, o papel das máscaras de afastar os maus espíritos. Bem típicas mesmo. Opa! Olha, vários objetos, né? Eu não sei se está associado a algum culto, algum objeto utilitário, ou mesmo associado à arte. Eu acho que tem fundamentos religiosos. A simbologia, né, ela é muito importante, ela é muito presente nas religiões de matriz africana e religiões africanas também, né. Exato. Aqui os quadros. Olha esse espaço. Olha que interessante isso, eu não tinha que isso representa o O tráfico negreiro. tráfico. Exato. E quantos corpos lançados ao mar, ou que, mesmo em situação de depressão, preferiam morrer a ser escravizado, né? Aqui, estilogravura. Alguns quadros. O o Laurentino Gomes, né, só retomando ali aquela imagem sua dos corpos atirados ao mar, né, o Hum, Laurentino Gomes, não sei se você conhece, ele escreve um livro chamado Escravidão, ele é um jornalista que faz pesquisa em história, e ele fez um cálculo, né, que ele diz assim, que pelos cálculos dele, 14 cadáveres foram jogados ao mar por dia durante 350 anos, pelos hum. cálculos dele. Eu não sei qual a base do cálculo dele, mas nós sabemos que é um número absurdamente grande, Eu monstruoso. lembro que também saiu uma reportagem que, assim, eram tantos corpos ao mar que os tubarões acabaram mudando as rotas deles por conta dessa oferta, né, de alimento, por conta de ataques também, né? Aqui são pessoas negras, né, registradas em fotos. Bumba Meu Boi? Uhum. Costeiro do Bumba Meu Boi. Registro de pessoas. Aqui festas, né? Tintura Porque corporal. porque as nossas festas, as nossas músicas, a nossa religião, a nossa comida, né, está toda relacionada à presença africana, né, a descendência africana. Então, se nós tirarmos o elemento africano, né, o elemento afro-brasileiro da nossa cultura, de tudo que está relacionado à nossa cultura, o que que nós teremos, né? É verdade. Inclusive na linguagem também, né? Inclusive na linguagem, exatamente, Me recorda exatamente. aquela rodovia M-Boi Mirim, M-Boi, essa sonoridade, né? É. Aqui bonecas negras.
Capoeira. Cultura, capoeira. Opa. O engenho. Aqui, registro de pessoas negras, a África. Cultura. Esse navio que é Ah, isso é bastante chocante, né? Isso é bem chocante. chocante. Nossa, eu Imagina. sentei assim para contar quantas pessoas, né? Quanto tempo ele vinha nessa situação e quantas pessoas cabem aqui? Eu contei mais de 400 pessoas, É. né, no navio negreiro, e aqui eles colocam à disposição como essas pessoas Sim. vinham nos andares, né, do navio. Olha, passar meses transitando, né, dentro do navio negreiro é complicado. Aqui fala um pouco das colônias, o peso da escravidão. Aqui os objetos, né? E eu não lembro se isso aqui tem um nome que era colocado para pessoas escravizadas não consumirem durante a colheita. Não sei se tem um nome para isso. Ai, deve ter, mas eu não lembro. Isso é legal, tem aquele documentário, o documentário Quanto Vale é por Quilo? Hum, Quanto Vale é por Quilo. No início, né, tem um texto, inclusive um texto do Machado de Assis, que é Pai contra Mãe, que eles fazem ali uma inserção, né, eles fazem um diálogo com aquele texto, que ele apresenta os diferentes instrumentos de tortura utilizados, né, contra os escravizados. nossa. Aí a gente vai ficar bem chocado, né? O que de fato foi a escravidão. É, a gente estava vendo aquele, me recordei de uma coisa agora aqui, né, você mostrou a foto do navio negreiro ali. Não sei se Uhum. você acompanhou recentemente, essa semana teve uma polêmica com a Companhia das Letras, que lançou uma obra sobre o Luiz Gama, uma obra infantil sobre o Luiz Gama, e que eles colocam umas crianças brincando felizes no. Sim, o ABC da Liberdade, né? Isso, né, brincando no navio negreiro Sim. com destino, né, ao Brasil. Então Alegre, saltitante, e eu vi num grupo de professores e questionava-se muito, né? Vamos romantizar o que de fato foi passado, né, por esses escravizados, ou vamos pois discutir? é, exatamente. Quer dizer, 2021 a gente ainda está tendo que Sim, discutir isso, né. e eu até mandei para um amigo meu, ele falou, vou verificar se os atores são negros, porque às vezes ele quer passar talvez uma experiência, não sei, e os autores são brancos, né? Então não há nada que justifique essa romantização da Sim. escravidão. Aqui, objetos de aprisionamento, É, isso parece que focais. Inclusive, eu fiz um curso uma vez que ele falou que muitas vezes a gente vê pena e acha que é herança indígena e não necessariamente. não necessariamente. É, tem muita coisa que é herança africana e a gente vê pena, vê de repente um cocar e acha que é indígena. Hum. Então, tem vários segmentos aí que compõem a população brasileira, né? Aqui é uma fantasia típica de festa, né? Imagens, e é bastante forte, né? As imagens que são colocadas, não simplesmente pessoas negras, mas em várias situações, e os instrumentos da orquestra sacra afro-brasileira. Aqui são os orixás. Orixás. Exum, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansan, Oxalá, Iemanjá, Oxum, Nanã, Obaloê, Euê e Oiá. São Jorge.
Esse museu é extremamente interessante. É muito bom esse museu. É um dos meus museus preferidos, assim, de sempre, sabe? Abarca tanto a questão a negra, a afro-brasileira, tem a questão indígena, ele é bem amplo. Zumbi dos Palmares. A foto clássica. Essa daqui, né? Essa é a clássica. É foto não, desculpa, pintura. É uma pintura. E aqui é o trecho da Carolina A Maria de Jesus. Carolina. Capa, creio que seja primeiro o lançamento do Quarto de Despejo, né? A capa É, daqui. capaz que seja a primeira edição. Esse museu, ele abriga um importante acervo de pesquisa, sobre as afro-brasilidades, sobre povo negro, essa biblioteca. Muitos documentos importantes. Aqui é um espaço reservado só para falar de Carolina Maria de Jesus, que é o nome da biblioteca, né? Uhum. A questão, a É, opressão, né, no período da é a ditadura. Salazar, né? Tá falando de Portugal. Não sei se Hum, era, acho que era para ela ter vindo para Portugal e ela não pôde vir. entendi. Salazar não gosta. É, Salazar não gosta de negro. Ah, o período de ditadura por si só, né? Sim. E aqui a Vera Eunice de Jesus Lima, a filha da Maria Carolina de Jesus, que dá uma entrevista, né, das memórias dela da infância. A filha dela está na equipe de editoração dos editores da recolha da obra dela, da publicação da obra dela pela Companhia das Letras. A filha dela Oh. faz parte do corpo editorial. Muito bom. E aqui, ser mulher e negra é minha essência e não minha sentença, que é o período que eu visitei lá, que foi o 25 de julho, o Dia das Mulheres Negras, estava muito próximo. Então, havia um encontro do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é um Olha, dia que ótimo. de valorização mesmo desse período. Que bom. Aí, eu acredito que chegou ao fim de falar de Maria Carolina de Jesus. Exatamente. Muito bom ver um pouquinho, rever um pouquinho esse museu. Aí, certo? Deixa eu só. Bem, agora a gente finaliza aqui. Sim. Tati, quero te agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, né, Eu que agradeço não essa sei se eu fui fala muito tão. clara, não sei se, né, se colaborei como, né, poderia colaborar, espero que tenha, né, esse trabalho, esse projeto que você apresentou, muito importante, muito bom, né, é isso mesmo, a gente tem que ocupar os espaços e falar e nos colocar, e que você siga nessa luta aí, que é linda, né, e que é essencial. Eu agradeço em nome de Clarice, Ah, sim, e que é o que eu sempre falo, né, quando as mulheres negras estão ali à frente, vocês estão abrindo caminhos, né, é verdade. para nós mulheres brancas também, com os nossos privilégios todos, em especial para as meninas negras, né. Obrigada por isso, obrigada por ser essa desbravadora e abrir esses caminhos. Ah, eu é que agradeço. E como eu conheci gente boa e convidei, e essas pessoas estavam dispostas, e eu adorei essa fala. Muito obrigada. Eu que Ela agradeço. abarcou muita coisa e é bom para quem não conhece, principalmente, né? A gente revela um mundo que muita gente não sabe que existe, né? Sim. Um grande abraço para você, Tati. Obrigada, Pro. Tchau.